Por que sentimos tanta culpa? Quais decisões no passado que nós tomamos que poderiam ter sido diferentes? Por que eu fui, por que eu não fui, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo? São muitos pensamentos que acabam atrapalhando a nossa vida. Mas quais os caminhos para melhorar tudo isso? Quais os caminhos para a gente ter uma vida com mais harmonia e com menos peso? E o principal, o perdão que nós devemos a nós mesmos. Fica com a gente que o Espiritualidade e Outras Coisas está começando agora. Aqui comigo, nossa especialista em espiritualidade, terapias integrativas, Cleusa Zanella. Tudo bem, Tudo Cleusa? bom, Julie? Deixa eu te dar a mão aqui, tudo certinho? Bom estar Tudo. contigo. Também, é sempre bom te encontrar, né? Porque sempre tem coisas boas para aprender, para falar, para levar, né, as pessoas. Com certeza, vamos aprendendo juntos aqui, conversando sobre temas que as pessoas nos pedem, temas que aparecem muito nos teus atendimentos, né, Cleusa? Muitos. Nos cursos. Então a gente vai lá, pinça esses temas e traz para cá para conversar e para a Cleusa também ter a oportunidade de esclarecer para quem está conosco sobre essas temáticas. Cleusa, então hoje nós vamos falar sobre culpa. Né? É um sentimento bem pesado, são erros que a gente acredita que a gente cometeu no passado e que nós ficamos remoendo. Eu acredito que todo mundo, quem está nos acompanhando, inclusive nós, né? A gente tem alguma situação em que a gente se sentiu culpado e a gente não conseguia sair daquilo. A gente ficou amarrado, preso àquele sentimento, né? Alguma situação que aconteceu lá no passado. Por que eu não fui para cá? Por que eu não me movimentei para lá? Enfim, aquele pensamento acelerado que fica nos atrapalhando, né? Agora, a culpa, Cleusa, e já iniciando aqui a nossa conversa, do ponto de vista da espiritualidade, né? De onde vem isso? Como é que você entende esse sentimento? O sentimento de culpa, ele vem quando a gente faz algo errado. E é importante sentir a culpa quando a gente faz algo errado, porque faz com que a gente tente mudar, fazer melhor, né? Então, a culpa é um sentimento que ele paralisa o ser humano quando é sentido intensamente, quando você sente culpa por algo que você não fez. A gente tem muito isso, né? Eu já tive situações de clientes que estão presos à culpa do passado, de relacionamento abusivo, e que se culpava por ter entrado nesse relacionamento. Certo. Mas tentar pôr na cabeça dessa pessoa que até então ela não sabia que a culpa não é dela, que foi no decorrer do tempo que ela conseguiu perceber isso, e ela conseguiu sair desse relacionamento depois de 15 anos de casada. Nossa. Então ela se culpava pelo sofrimento dos filhos, ela se culpava por ter casado com essa pessoa. Mas quando ela conheceu essa pessoa, ela não tinha esse conhecimento. Não, porque, né, na paixão, a gente não vê defeitos em ninguém, né? E nem em nós mesmos. Né? Então, o sentimento de culpa, ele pode acontecer por algo que realmente você fez errado e se deu conta, porque se você se dá conta, você consegue mudar, trabalhar isso. Ou ele pode acontecer por algo mental, a tua mente acredita que você é culpada por aquilo, mas aquela culpa não existe. E esse tipo de culpa leva à depressão. Olha, tá intimamente ligada uma coisa à outra? Muito, né? A maior causa da depressão hoje é o sentimento de culpa. Que loucura isso! Porque quando a gente vai dar um zoom, né? Quando a gente fala em ansiedade, depressão, a gente vai dar um zoom e abrir essa situação para tentar encontrar a causa. A causa. E a culpa tá ali. E a culpa tá ali. Então, quando você sente culpa de algo que você fez, isso é muito bom, porque tu vai trabalhar e tu vai melhorar aquilo, né? Porque tu não fez intencionalmente, mas tu fez. E depois, avaliando, tu viu que tu era culpada pelo que tu tinha feito. Então, tu consegue melhorar isso. Agora, aquele sentimento de culpa que vem do nosso pensamento, que começa a pôr na tua cabeça, aquele pensamento começa a se repetir, que você é culpada de algo que ainda nem aconteceu, que tu acha que vai acontecer, esse pensamento, esse sentimento leva à depressão.
O sentimento de culpa é o sentimento que mais nos paralisa. Olha só. E o não sentir culpa de algo que tu fez e que tá errado leva à psicopatia. Olha, quer dizer, nem 8, nem 80. Né? A culpa, ela tem o seu papel também na nossa vida. Nossa, muito importante. Porque a culpa, ela te faz mudar quando você percebe que você fez errado. Certo. Então, aquele sentimento de culpa é um sentimento real porque você magoou outra pessoa, porque você fez coisas erradas. Mas, ao mesmo tempo, ela é o ímpeto que te faz mudar. Tu sabe o que você não pode mais fazer, né? Então, ela te traz uma consciência e, a partir do momento que ela te traz essa consciência, você consegue se tornar melhor, né? Então, faz parte. Quem não erra nessa vida, né? Claro. E às vezes a gente erra sem perceber que a gente está errando e a gente só se dá conta depois, né? Então, o importante é ter a consciência de que realmente você errou, que você podia ter feito de uma outra forma, né? Não tão agressiva, não, né? Não magoasse tanto aquela pessoa. Então, a partir do momento que tem esse arrependimento, você trabalha a tua culpa, você consegue chegar até o outro, você consegue pedir perdão, né? Aí onde entra o perdão, e o perdão é fundamental na nossa vida, porque ele eleva a nossa consciência, ele nos torna humildes e ele nos torna merecedores, às vezes, de algo muito maior. Porque quando eu entendo que o perdão faz necessário, eu mudo. Né? E aí, aquele sentimento de culpa, quando você chega para a pessoa e diz, olha, me desculpe, realmente eu errei. Pode ser que aquela pessoa nunca mais te olhe com os olhos que tinha no passado, mas ela vai saber que você se conscientizou do que você fez de errado e a amizade continua, né? Aquela coisa boa que existia entre vocês dois continua. E o que é mais difícil, Cleusa? A gente perdoar alguém ou a gente se perdoar? É mais difícil se perdoar. Por quê? Porque nós não olhamos para nós. Nós geralmente olhamos para o outro. Nós temos muita dificuldade de olhar para nós e se perdoar. Porque a gente não olha para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e para as nossas sensações. Porque se eu olhar, eu tenho que mudar. E às vezes eu não estou pronta para mudar. Certo. Então, é mais fácil eu chegar até o outro e pedir desculpas, né? Pedir o perdão, do que se perdoar. Porque quando eu me perdoo, eu admito que eu errei. Sim. E é difícil. É difícil, realmente. Ninguém quer errar, né? Porque o tempo todo a gente está exposto a julgamentos. O tempo todo. Né? E ao mesmo tempo, como a gente julga as outras pessoas, a gente também sabe que nós seremos julgados ou somos julgados, né? E aí tem uma questão de admitir a culpa também é um outro processo. É um outro processo. Admitir a culpa. Quando a gente faz uma análise de consciência do que aconteceu, e tu consegue se dar conta, então você admite a culpa. Não é sempre que a gente faz isso, porque a gente sempre quer ter razão, né? Por isso que a gente julga, que o outro é sempre errado e nós não somos. Madre Teresa de Calcutá diz assim, que quem julga não sabe amar. Então, nós temos muito que aprender ainda, porque o nosso primeiro olhar é de julgamento sempre, nas pequenas coisas. Aqueles segundos iniciais, você vai olhar, vai fazer uma leitura de acordo com os teus tua percepção, né? E isso com os teus preconceitos, né? Então, a gente julga o tempo todo. Então, eu digo, quando nós vamos aprender a amar? Né? Que amar é acolher. Acolher, entender o outro do jeito que ele é. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? O mundo seria um caos. E nem teria graça, né? Ou não, ou seria só amor, mas daí né? Porque nós estaríamos aqui, nós estaríamos em mundos mais evoluídos, claro. Né? Não precisaríamos estar aqui. A gente sabe que o planeta Terra é a escola, onde a gente vem aprender, onde a gente tem as nossas emoções, como o sentimento de culpa, mágoa, ressentimento, ainda muito aflorado, porque a gente se acha perfeito, mas nós não somos. As nossas emoções vêm para serem trabalhadas o tempo todo, né?
Então, é o tempo todo olhando, criticando, julgando. Quando eu paro para me analisar? Quando eu paro para me olhar? Nunca, porque é muito difícil. A não ser que eu entre num processo terapêutico. Sim. Por isso que é importante a psicologia, os terapeutas integrativos, porque eles fazem o quê? Eu me coloco nessa posição, Claro, porque por eu também... favor. O que a gente faz? Você olhar para dentro. E às vezes é muito difícil olhar para dentro. Aí aquele profissional não é bom. Não é confortável, Não é às vezes, confortável, olhar para dentro, né? A gente se depara com coisas que a gente não gostaria de ver. Mas às vezes naquele momento tu não tá preparado também para isso. Certo. E ali na frente você vai dizer, vou voltar naquele terapeuta, vou voltar naquele psicólogo, porque aquela vez ele falou isso, eu não gostei, mas fez sentido. E esse não gostar, às vezes, é porque justamente pegou na ferida, né? Mas é lógico, né? Cleusa, a gente só usa o chapéu se serve, se né? serve. Senão não usa. Tá né? certo. Tá certo. Agora, eu queria te perguntar, num contexto, olhando um pouquinho para nossa criação, para nossa cultura, para o ambiente social onde a gente vive, a gente traz muito, nesse contexto cristão, né, também, a gente traz muito essa culpa desde cedo enraizado na nossa vida, que se você não fizer isso, né, você é culpado. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa culpa que vem impregnada na nossa cultura. São as crenças limitantes, né, dos nossos pais, dos nossos avós, né? E que vem até os dias de hoje, né? E nós, a gente é mais leve, mas também para os nossos filhos a gente leva esse sentimento, né? Isso passa de uma geração para outra? Passa, porque é sistêmico, né? Familiar, sistêmico, né? Então, eu critico a minha mãe ou critico o meu pai por agir assim, mas ali na frente eu tô agindo igual com os meus filhos, com os meus netos. Por quê? Porque muitas vezes eu quero ser aceito nessa família. Eu quero ser olhado. Eu quero que o meu pai me olhe. Eu quero que minha mãe me veja. E eu repito exatamente o mesmo padrão. Sem se dar conta. Sem se dar conta. Isso a nível inconsciente, né? E ali eu vou agregando o sentimento de culpa, né? Eu sempre digo assim, o bebê, quando nasce, ele é puro, ele não tem maldade, ele sorri para tudo, das pequenas coisas. Verdade. Né? E a gente, como uma criança, a gente se encanta. Por quê? Porque ali está a pureza de espírito, nós viemos puros, sem sentimentos de mágoa, de ressentimento. Eu digo que a gente vem zerinho, né? E ali que começa, porque os nossos pais querem nos dar o melhor, nos ensinar o melhor. Então, tem situações que eles nos fazem se sentir culpados para mostrar que nós estamos errando. Então, Entendi. O intuito deles é fazer com que a gente evolua e faça as coisas certas, seja um cidadão de bem. Então, se você não perceber o que você fez de errado, se você não sentir culpa pelo que você fez de errado, também não está certo. Tu tem que sentir culpa pelo que tu fez de errado, porque só assim você consegue mudar. Se não, volto a falar, vira uma psicopatia. Sim, né? Sim. Quantos crimes hediondos que existem, a pessoa fez e não sente culpa do que fez. Né? Eu não vou citar aqui, mas N situações assim, claro. Que a gente vê. Teve um caso bem famoso de uma menina que matou os pais, ela não tinha sentimento de culpa. Isso é um psicopata. Sim. Tem que tratar, tem que ver isso, porque isso não é normal. Então, essas crenças vêm lá dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, mas com o intuito de quê? De nos tornar cidadãos melhor, cidadãos de bem. O pai e a mãe sempre vão fazer, né? Claro, salvo raras exceções, mas eles sempre vão fazer o melhor. E a gente só percebe isso quando a gente tem filhos. Só quando tem filhos. Né? A intenção é sempre boa, mas você não sabe as consequências, como que aquilo vai se desdobrar, né? Cleusa, você citou antes o exemplo no comecinho do programa, a culpa pela pessoa entrar, ela sente uma culpa por ela ter entrado em um relacionamento abusivo, né? Quais outros tipos de culpas que você percebe que atrasa ou que trava a vida das pessoas nos dias de hoje? A culpa relacionada a relacionamento é a que mais trava, sabia? Porque as pessoas querem muito ser felizes e elas acham que a felicidade vem do outro, do parceiro.
Opa, isso é bem forte. Isso explica mais. Vamos dar um zoom nisso aí. Então, a pessoa, ela precisa entender que a felicidade está dentro dela. Se ela não se sentir feliz, o outro não vai conseguir fazer ela feliz. E num relacionamento a dois, tem os dois lados. Nunca um é o certo sozinho. Eu digo que é 50-50. Sempre vai ser? Sempre. Cada um tem a sua parcela? Sempre vai ser. Por que acontece o relacionamento abusivo? Porque eu permito. Se eu consigo cortar isso desde o início, não vai acontecer. Então, eu também sou permissível. Entendi. Né? Daí as pessoas me dizem, Cleusa, tu não sabe o que eu passei. Eu digo, eu imagino que você passou. Mas por que você não reagiu antes? Porque você deixou chegar a esse ponto. Por alguma questão da pessoa, ela não conseguiu pôr um limite. Por falta de autoestima, de auto-amor. Por falta de se avaliar. Nós não falamos do perdão? Eu preciso me olhar, gente. Eu posso olhar o outro, avaliar o outro, mas eu não posso esquecer de me avaliar, de me olhar. Eu sempre digo, se você, no final do teu dia, você, antes de dormir, sentar na sua cama e avaliar tudo que tu fez, tu vai saber exatamente o que tu fez de certo, o que tu fez de errado e onde tu precisa mudar. Então, num relacionamento abusivo, que é o que mais adoece as pessoas, porque elas esperam muito do outro, e o relacionamento abusivo, ele vem de uma paixão que o outro percebe a fragilidade do outro e aí toma conta. Mas porque isso também está dentro dele, porque também vem lá de trás. Então, ou ele viu o pai tratar a mãe assim a vida inteira, ou ele viu... E ele, né, faz a mesma coisa, são padrões repetitivos. Inclusive, né? A gente vai ter um programa também, somente sobre repetição, né? Os ciclos que se repetem, a gente vai aprofundar mais lá também. Uhum. Então, tá tudo interligado, né, Júlia? Então, quando eu me avalio, e eu me pergunto, eu preciso passar por isso? Por que eu estou me permitindo passar por isso? Eu sou culpada dessa situação? Te autoavalia. Uhum. Quando você percebe que você não é tão culpada daquilo, tu consegue tomar uma decisão, tu consegue tomar uma atitude. Olha, eu amo você, eu quero ficar contigo, mas a nossa vida tem que mudar. Eu vejo você assim, você tá me maltratando. Uhum. Quem ama não maltrata, gente. Quem ama, cuida. Olha só. Quer dizer, independente da pessoa ter decidido entrar ou não naquela relação, no momento que ela entrou, ela pode colocar um limite e sair daquela situação. E sair daquela situação. Quanto mais eu permito aquele relacionamento abusivo, mais medo eu tenho e mais culpada eu me sinto, porque geralmente num relacionamento abusivo, um é narcisista. Uhum. E o narcisista, ele vai fazer com que a outra pessoa sempre se sinta culpada. Olha só. E aí, quanto mais ela esperar para olhar para isso, mais ela vai ter dificuldade de sair daquele relacionamento. Então, gente, quem está num relacionamento, que é um relacionamento abusivo, as pessoas, um casal, ele vem para crescer junto. Eu posso não gostar do que está acontecendo, mas eu tenho que sentar e conversar. Não posso ser agressivo com o outro. Eu ia te perguntar quais os caminhos para começar a resolver isso, né? Aliviar essa culpa e começar a buscar o caminho da solução. O primeiro caminho é olhar para você e se permitir se amar. Porque quando você se ama, você não permite que o outro te machuque. Porque você tem amor próprio. Se eu tenho amor próprio, eu tomo atitude. Uhum. Mesmo que demore um pouco. Pode demorar, às vezes, pela situação que já está. Claro, às vezes o casal tem filhos, tem toda uma vida, tem toda uma situação. Mas o primeiro passo, começa a olhar para você. Veja o ser maravilhoso que você é. E se pergunte, eu mereço passar por isso? Por que eu estou me permitindo passar por isso? Uhum. São perguntas que a gente deve fazer. Puxa vida, mas ele era assim, ou ela era assim, né? Porque relacionamento abusivo, gente, não é só do homem para a mulher, é da mulher para o homem com também. Certeza. É de ambas as partes, né? Então avalia, eu amo essa pessoa, mas eu mereço isso? Sim. Eu tenho que primeiro me amar. Se eu me amo mais, eu saio desse relacionamento. E se a pessoa realmente te ama, ela vai buscar uma ajuda para mudar. Ótimo, ótimo.
né? Porque se eu amo, eu não quero perder. Então, por que que eu tô perdendo? Daí vem a autoavaliação dessa outra pessoa. Por que que eu perdi? Uhum. Entende? Então, tudo dá para resgatar na nossa vida, Sim. tudo dá para harmonizar. Basta eu entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E aí vem outro sentido, não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizessem para mim. Voltamos lá ao básico, Lá o básico. né? Que a gente né? ensina para as crianças. De que forma isso, né? eu quero ser tratada? Uhum. É a forma que eu trato o outro. Como eu trato o outro com respeito, com amor, é assim que eu quero ser tratada. Ótimo. Né? Então, a primeira coisa, gente, é se autoavaliar. Analisa o teu dia, como tu foi, o que tu fez, o que te magoou no dia de hoje. Será que eu me magoei porque tem algo dentro de mim que eu preciso mudar? Porque tudo que me magoou é algo que precisa ser mudado. Né? É algo que tem que ser mudado. Senão eu não me magoaria. O que o outro fala é dele, não é meu. Isso é né? bem danadinho, né? Porque às vezes você, tipo, mas por que que eu fiquei irritado com aquilo que a pessoa me falou, né? Por que que eu fiquei tão brabo? Porque tem um clique dentro de você que precisa ser olhado. Olha só. Né? Então, tudo é assim na nossa vida, né? A gente fala, tudo tem dois polos, positivo e negativo. Qual polo eu estou acionando mais? O negativo ou o positivo nesse momento? Cleusa. Porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. A gente tem um equilíbrio aí. Só que às vezes a gente alimenta, às vezes o local que a gente nasce, a situação que a gente vive, a gente alimenta um lado não muito bom. Mas aquela essência boa está dentro de nós. Então cabe nós buscar para mudar esse sentimento de culpa que vai nos paralisar, que não vai deixar a gente ir para frente, né? Então a partir do momento que eu percebo, eu mudo. Se eu mudo, as coisas acontecem como tem que ser. E aí o auto-perdão. E aí vem o auto-perdão. Em primeiro lugar. Isso. Uhum. Né? Uhum. Então, culpa, ela é importante, porque ela nos faz ver onde a gente errou e nos faz mudar. Mas a culpa, sem ter algo aparente, uma culpa mental da nossa mente, aí ela nos leva à depressão, à ansiedade. Ela nos leva a N situações de dor e de sofrimento, porque aí a gente não consegue viver o agora, né? Exato. E aqui eu tinha mais uma pergunta separada aqui para te fazer. Como a gente vai ter garantias, Cleusa, de que as nossas escolhas são as melhores? Porque se eu me arrependo por uma decisão que eu tomei no passado, então hoje eu posso fazer diferente. Mas como que eu sei que a decisão que eu tô tomando hoje vai ser a melhor? Pensando, o meu eu do futuro tá olhando pro meu eu de agora, né? A decisão que eu tomo hoje sempre é melhor. Simples assim? Simples assim. Porque foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Lá na frente pode ser que eu perceba que não tenha sido a melhor, mas a gente faz escolhas o tempo todo. E a gente não pode não fazer escolhas, porque daí a nossa vida fica estagnada. A gente não sai. A gente fica... Daí a gente só passa pela vida. Eu digo que daí a gente só passa pela vida. Então, as escolhas são importantes. E agora eu adentro no que o meu mentor fala. O padre Jeremias, ele sempre me diz assim: minha filha, o que é certo e o que é errado na vida de vocês? Nada. Tudo é um grande aprendizado. Ai, que lindo. Que lindo. Então, as escolhas são necessárias. E às vezes não é a melhor escolha, mas é o aprendizado que eu preciso para me tornar melhor. Perfeito. E tem também a situação, Cleusa, em que a gente terceiriza uma decisão, né? Não tem aquele culhão, não tem aquela coragem de tomar a decisão, aí você pede a opinião dos outros, não que não possa, né, conversar, mas enfim, que você terceiriza uma decisão para evitar assumir as consequências daquilo. Isso acontece também, né? Acontece muito. Por quê? Porque eu tenho que culpar alguém. É mais fácil culpar alguém do que me sentir culpado. Esse programa tá forte hoje, hein? Tá forte, né, Cleusa? Tá forte. Não é mesmo? Não é mais fácil apontar? Não, mas você me disse isso. Você me disse para ir por ali. Por que eu fui pedir opinião? Então eu também tenho que arcar com as consequências.
E quem sabe aquele caminho era o aprendizado que eu precisava para eu aprender a tomar as minhas próprias decisões, certas ou erradas. Que no fim das contas, como diz o seu mentor, certo ou errado, no final das contas não importa. Não importa. Eu, Júlia, as pessoas me pedem muito. Ai, Cleusa, tenho um negócio para fazer. Ai, Cleusa, tenho isso. Eu sempre digo assim, ó, eu vou pôr em oração para você decidir pelo melhor. Perfeito. E realmente eu faço a oração para a pessoa e vem clareza de pensamento. Ela vai decidir pelo melhor para aquele momento. Eu posso não acertar, mas eu aprendo com aquele não acerto, né? Que a vida é assim. A nossa vida, ela é onda, ela é alta e baixa, alta e baixa. Eu nem sempre vou me manter aqui em cima. Às vezes vou estar lá embaixo. Porque a vida é, né, é um eterno ir e vir, é um eterno aprender. Exato. Aí quando a gente, pensando um pouquinho assim, a gente sempre vai reunir os elementos e vai tentar analisar as melhores condições para se tomar aquela decisão, né? Sempre. A gente já falava antes, num programa anterior, sobre razão e emoção, né? Então você sente, você analisa e aí você toma a decisão. Teoricamente, você reuniu as informações que você tinha naquele momento. Não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Não tem. O Chico Xavier diz, não podemos voltar no passado e fazer diferente, mas podemos começar agora e fazer diferente. Então, daqui para frente eu tenho que olhar de uma forma diferente, se eu errei no passado, né? Porque as escolhas são necessárias. Não importa a escolha, mas a nossa vida toda é feita de escolhas. O tempo todo, se eu vou, se eu não vou, se eu quero ir com esse blazer, se eu quero pôr outro, quem decide sou eu, as escolhas sou eu que faço, né? Então, elas são necessárias na nossa vida. Então, volto a falar, não tem certo, não tem errado, tem aprendizado. Perfeito. O que eu preciso aprender com essa decisão que eu tomei? Né? Então, quem sabe eu teria que ter ouvido a minha mãe quando disse, não faz isso. Não vai ser bom para você, né? Mas eu não ouvi, então, o que eu tenho que fazer? Assumir. Quando eu assumo, o sentimento de culpa vai embora. Esse é um outro ponto, Cleusa, que eu queria trazer aqui para a gente discutir. Eu tenho a sensação, não sei se é uma coisa, né, se você percebe isso também, a questão de que hoje as pessoas fogem do compromisso. Né? Que é mais fácil, né, Julie, fugir do compromisso. E o compromisso implica em tomar decisões. Não, eu assumo. Eu assumo, isso aí. Que eu decidi ir por aqui ou ir por ali, enfim. Quando você assume, eu digo que é assumir as rédeas da nossa vida, não pôr nas mãos do outro, né? Quando você assume que foi você que tomou aquela decisão, que foi daquele jeito, porque você teve essa atitude, é muito mais fácil de resolver. Você leva a vida com mais leveza, porque tu tira aquele peso de cima de você. Sim. Eu sempre digo, gente, é muito mais fácil dizer, gente, eu errei. Ponto. Quando eu estou dando aula, quando eu estou ministrando os cursos, eu sei, quando me pedem alguma coisa que eu não sei, eu digo, gente, eu não sei. Mas eu vou procurar saber e depois eu falo para vocês. Perfeito. Ponto. A gente não sabe tudo. Né? E aí você poderia, num posicionamento diferente, ficar se culpando. Nossa, mas eu sou a professora, eu deveria saber disso aqui. Ninguém sabe tudo, né? Então, sentimentos de culpas, eles nos fazem avaliar a nossa vida e ver que nós precisamos mudar. Né? O sentimento de culpa de algo que não aconteceu nos paralisa e nos coloca na ansiedade e na depressão, né? Porque eu me culpo ainda por algo que eu acho que vai acontecer, e a nossa mente, ela é danada para isso. Com certeza. Ela judia, né? E tem sentimentos de culpa que eu tomei uma atitude lá no passado e que aqui na frente não deu certo, mas aquela atitude era necessária tomar porque era o momento. Então, eu tenho que olhar para aquilo, avaliar aquilo, e não deu certo, não se sentir culpado, olhar daqui para frente. Tipo, o que de melhor eu posso fazer diante dessa situação? Isso, né? Então, o que eu mereço? O que eu mereço? Vamos falar de relacionamento. Sim. O que eu mereço?
Amor. Amor. Né? Todos nós, né? Eu quero algo abusivo que me deixe para baixo, que a minha autoestima vá lá no pé. Isso não tá certo. Quando começa assim, não tá certo. Uhum. Avalia. Ah, Cleusa, mas eu amo, eu tô apaixonada, eu não consigo ficar longe. Então é uma atitude tua. Aí você falou do amor próprio, né? Fortalecer a autoestima, fortalecer o amor isso. próprio para ter forças para ter forças para tomar uma decisão. Quando eu amo, eu não maltrato. Quando eu amo, eu converso e resolvo. Então, um tratamento abusivo não é amor, é apego. Apego. É obsessão. Falando do espírito, é uma obsessão. Né? Porque se eu amo tanto, por que eu estou magoando? Por que eu estou judiando? Por que eu estou espezinhando? Então, isso não é amor, gente. E as pessoas confundem muito isso com amor. O amor verdadeiro é aquele que liberta. Aquele que chega e diz, olha, eu tentei, mas eu não consigo ser para você o que você merece. Então eu te libero para você seguir sua vida. Vou sofrer muito porque eu te amo muito, mas eu estou te judiando, estou te magoando. Isso é um amor verdadeiro. Nossa. E eu não quero, né? A gente precisa buscar isso, né? Precisa ter isso no horizonte como algo, por mais que é o ideal, mas é algo que precisa ser olhado como um objetivo, né? E tem situações, Julie, que você ama e a outra pessoa não ama. E tu quer fazer com que aquela pessoa te ame. Não tem como. Eu digo que tem várias formas de amar. Tem o amor homem-mulher, tem o amor mãe-filho, tem o amor de amigo, tem vários tipos de amor. Eu não posso obrigar que o outro te ame como você gostaria de ser amada. Mas eu posso ter esse amor de uma forma leve, tranquila, né? Como de um amigo, que às vezes é só o que a pessoa pode te dar. E as pessoas, diante de uma paixão, porque eu digo que a paixão leva ao céu e traz ao chão, né? Paixão. Olha só, paixão. E a juventude tem muito isso, a paixão, porque o amor maduro, ele não é assim, né? Ele compreende com mais facilidade, né? Então, a paixão, ela faz isso, tu vive tudo intensamente, tudo é lindo e maravilhoso, quando começam os problemas, pronto. Terminou o amor. Dizem terminou o amor, mas não é o amor. Não é o amor, o amor ele é construído. O amor ele é construído passo a passo. Com o respeito, com a admiração, né? E assim sucessivamente, né? Então, as pessoas confundem muito esse sentimento. E ao confundir esse sentimento, entram no processo de vítima, no processo de culpa, né? No processo de medo. E aí a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno, né? Com certeza, com certeza. Então, o que nós mais precisamos é se autoanalisar. Se perceba quem você é, o que você precisa. Às vezes o nosso próprio amor nos basta. Quando eu me amo, os outros vão me amar. Assim? Dessa assim, forma. Dessa forma. Porque eu estou mostrando como eu quero ser tratada? É lógico. Né? E aí vai se aproximar de você pessoas com a mesma energia. Né? E aí vem né? Como eu digo que é como se fosse um encaixe. Olha só que lindo. Que lindo. Cleusa, eu queria tocar num outro aspecto da culpa, antes da gente se encaminhar para o encerramento, que é a questão da culpa materna. Né? A maternidade em si, as mães, via de regra, sentem muita culpa por ficar demais com o filho, por não ficar com o filho, por ter tempo, por não ter tempo. É sempre um paradoxo, as mães estão sempre vivendo assim um dilema, né? E além da questão também do arrependimento por não ter tido filhos, que geralmente se aparece lá na idade mais madura, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa relação da culpa com a maternidade. Nasce um filho, nasce uma mãe, né? A partir do momento que tem a gestação, a mãe já começa a se sentir culpada, né? Primeiro, porque a criança tá na barriga, enquanto tá ali é só tua. Então tu cuida, tu ama, tu faz do teu jeito.
O primeiro sentimento de culpa de uma mãe vem quando ela tem que tirar o filho da barriga, expulsar o filho. Porque por uma mãe ela seguraria até aqui, Nossa. o tempo inteiro. Então aí nasce o sentimento de culpa da mãe. Né? Esse sentimento fica muito forte. E daí tu quer ser a melhor mãe para aquele filho. E às vezes a gente peca aí, né? Porque a gente precisa ensinar uma criança a crescer, a ser boa, né? A ir para a vida, a fazer as coisas, a desapegar. E a criança vem o primeiro sentimento de rejeição, porque a mãe empurrou. Ali nasce o nosso sentimento de rejeição. Lá no comecinho da vida, então. Olha, mas isso tudo faz parte do ser humano. Tudo faz parte do ser humano, né? E aí, no meu tempo, a gente parava para cuidar dos filhos. Hoje não se para mais para cuidar dos filhos. E mesmo assim a gente se sentia culpada de não poder ter ficado um tempo a mais com os filhos. Mesmo estando exclusivamente para eles? Para eles. Então tu imagina a mãe que, né, fica os 6 meses ali e já volta para o trabalho. Então, esse sentimento de culpa da mãe vai ser eterno. Vai ser eterno. Não adianta, porque a gente sempre quer fazer o melhor para o filho. E quando acontece alguma coisa errada com o filho, quem se sente culpada? É verdade. É a mãe. É como se a gente tivesse falhado naquilo. E como que a gente faz para amenizar isso, Cleusa? Para dar uma relaxada? A gente tem que entender que nada é nosso nessa vida. Nem os nossos filhos. Então, quando a gente tem essa compreensão que o filho tem que cair, levantar para aprender, né, que faz parte algumas situações, aí entra as decisões que ele vai tomar, as escolhas que ele vai fazer, né? Porque a gente fala filho criado, trabalho dobrado, né? Olha só. Porque quando é adulto, eles têm que tomar as decisões deles e às vezes não condiz com o que a gente ensinou, com o que a gente passou e a gente sofre muito, se sente culpada por isso. Então, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Nasceu um filho, nasceu a rejeição. Tudo está interligado, não tem, Júlia. É aprendizado. É aprendizado. Mãe com filho é amor incondicional, é um amor que não se mede. Nem todas, né? Sim, porque tem processos kármicos aí que não vem ao caso de nós falar agora. Mas não, é difícil. Teu filho fez uma coisa errada lá na fase adulta, você vai se perguntar, meu Deus, mas aonde que eu errei? Aonde que eu errei? Não, e é muito louco a gente pensar isso, Cleusa. Eu tenho muito presente, assim, quando eu sou mãe, tenho uma filha hoje com 9 anos, e eu lembro muito bem a primeira vez que eu fui comprar roupa pra mim, depois que ela nasceu. Ah, é difícil. Eu simplesmente não conseguia, porque tudo... no meu entendimento, naquele momento, né, com os hormônios ali do pós-parto, enfim, tudo tinha que ser para ela. E eu me senti extremamente culpada. Eu lembro de sair da loja, né, com uma sacola de roupas para mim e sentar no carro e chorar, mas chorar assim, ó, copiosamente, como se eu tivesse, como eu podia ser tão egoísta de comprar roupa para mim. Mas assim, a minha filha já tinha mais de 1 ano. É o sentimento de culpa que a gente carrega, porque a gente põe eles em primeiro lugar. E o amor é tão intenso pelos nossos filhos que a gente só enxerga eles e esquece da gente. E aí também é o trabalho de resgatar, né, aos pouquinhos, isso. Claro. Tem uma frase da psicologia, se não me engano é do Freud, que ele diz que a melhor mãe é aquela que vai se tornando desnecessária ao longo da vida. Ao longo da vida. Faz sentido pra ti? Todo sentido. Por quê? Tua mãe foi necessária na tua vida até quando? Se pergunta. Entende que a gente tem que se perguntar? Eu com 10 anos eu fui trabalhar fora. Entendeu? Morri por isso? Não. Olha quem eu me tornei. Quem sabe se ela tivesse me segurado lá, eu não seria quem eu sou hoje. Então... provavelmente na época a gente reclamava, nossa, meus amigos brincando e eu aqui fazendo isso, né? E eu trabalhando. Então, a nossa mãe sempre vai ser necessária para aquele abraço que só ela sabe dar, aquela comidinha que só ela sabe fazer, aquele amor que só ela sabe dar, porque é aquele amor incondicional, né? Então ela sempre vai se fazer necessária nesse sentido, no outro não.
No outro nós temos que encarar a vida, encarar os problemas e ir para a vida. Só assim a gente consegue crescer. Senão a gente sempre vai ser o filhinho da mamãe. E aí a gente não sai da barra da saia da mãe, e aí nós vamos culpar a vida inteira a mãe por coisas que a gente não fez, deixou de fazer por causa dela. Não foi por causa dela, foi porque eu não fiz, foi porque eu não quis fazer, né? E aí, claro, é natural, a mãe ama tanto que por ela o filho nunca sai debaixo da asa. Sim, sim. Né? Mas a verdadeira mãe é aquela que se faz desnecessário para o filho. É aquela que ensinou tudo e o filho, ela diz, agora tu pode ir, filho. Uhum. Vai que eu confio em você. Eu sei quem tu é. Né? Então essa é a verdadeira mãe. Porque ela sabe que ele vai para a vida, que ele vai ser o que ele veio para ser, e ele nunca vai esquecer que ela está ali. Ai, que lindo, que lindo. Vamos trazer esse conhecimento e trazer isso que a Cleusa acabou de falar como algo presente para a gente se melhorar e para a gente evoluir nesse processo, né? E Cleusa, o que fica disso tudo que a gente conversou aqui para deixar essa mensagem final para as pessoas nesse programa especial hoje, falando sobre culpa, esse sentimento tão importante, né? Então, lembrem que a culpa também é necessária. É só através da culpa que a gente consegue mudar, porque nem sempre a gente faz tudo certo, né? Faz parte da nossa vida. Reconheça que você é culpado, peça perdão, não tenha medo de pedir perdão. A vida é assim, e o perdão está aí para ser feito, né? E acredita principalmente em você. Se autoavalia e lembra. Vou voltar a falar, eu falo isso muito para as pessoas, que você é a pessoa mais importante da tua vida. Se você conseguir se amar, você vai conseguir assumir os teus erros, os teus defeitos, você vai conseguir mudar. Senão você vai ser só o que você é, até aqui. Então você pode, você consegue, você é capaz. Maravilha, maravilhoso. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o fechamento do programa. Cleusa, vamos pegar uma frasezinha aqui? A gente tem uma caixinha onde a gente separou frases, frases populares, frases do espiritismo, da filosofia, enfim, né? E a gente traz sempre aqui no finalzinho do programa. Vamos ver o que vem hoje? Vamos ver. Vamos dar uma mexida, né, Júlia? Pode ser. Vou pegar aqui de baixo. Vamos ver. Vamos ver o que diz. Vamos ver se condiz. O que o amor faria agora? Ai, que lindo! O que o amor faria agora? Nossa, eu fiquei arrepiada aqui. O amor mudaria a nossa vida. Porque quando a gente aprende a se amar, a gente é feliz. Então o amor faria isso por você. Te tornaria muito feliz. Que lindo, que lindo. Obrigada, Cleusa, obrigada. Vamos fazer uma meditação? Podemos fazer. Pode ser? Pode. Algo para a gente encerrar esse momento aqui tão lindo, né? Dessa conversa tão edificante, assim, já que o programa hoje discutiu a questão da culpa e quais os caminhos. A Cleusa deixou esse ensinamento para a gente aqui. Quais os caminhos para tornar isso tudo mais leve, né? Vamos lá, então? Então vamos fechar os nossos olhos, onde você estiver, na sua casa, né, no seu trabalho. Pare um minuto, feche os teus olhos, respire profundamente. Sinta o ar entrar, harmonizando todos os teus órgãos. Respire mais uma vez. E nesse momento, mentalize acima de você uma luz rosa gigantesca. Essa luz é a luz do amor incondicional. Deixe ela tomar conta de todo o teu corpo, principalmente da tua mente, limpando qualquer sentimento de culpa, de angústia, de mágoa, de escassez. E eu peço para você nesse momento trazer na sua frente a pessoa que você magoou, que você se sente culpada por isso. Traga os olhos dessa pessoa até você. Olhe bem para ela e diga para ela: eu sinto muito por tudo que aconteceu. Minha intenção nunca foi te magoar.
mas sim de fazer compreender que naquele momento era o que eu pensava. Me perdoe por não ser a amiga, o companheiro ou a companheira que você esperava naquele momento. Hoje eu entendo que tudo foi como tinha que ser. E eu lhe digo do fundo do meu coração: muito obrigada por você ter me ouvido naquele momento em que eu não estava bem, para te magoar do jeito que eu te magoei. Muito obrigada. A partir de agora, eu limpo do meu coração toda a culpa, toda a mágoa que eu possa ter gerado em mim e em você. E eu me liberto desse sentimento que me atrasa, que me paralisa e que não me deixa viver. E te liberto também de qualquer sentimento que você possa ter em relação a mim. E a partir de agora, nós seguimos enquanto amigos, enquanto companheiros, na estrada da vida. E no momento certo, nós estaremos juntos para aí sim, numa conversa de amigo para amigo, resolver essa situação. Gratidão por tudo. E eu te deixo ir. Respira profundamente e traz essa luz rosa dentro do teu coração e dentro do coração dessa pessoa. E nesse momento você se vê emanado nessa luz que circula em todo o corpo de vocês, libertando todo o sentimento que possa ter trazido dor, mágoa e culpa. Respira e leva para dentro de você só o amor. E vai voltando para cá, para agora, no seu tempo. Que lindo. Que momento especial, Cleusa. Gratidão por tudo isso. Eu sempre digo que você pode se conectar, é tão fácil, né? Quando tu tá no sentimento de culpa, faz uma breve meditação, traz os olhos daquela pessoa nos teus, olha no espelho e traz ela ali nos teus olhos e pede desculpas para ela, pede perdão. Você vai ver que no momento que você encontrar com ela vai ser bem fácil, porque ela vai estar receptiva a isso, né? Então tudo a gente pode, né? Perfeito. Perfeito. Cleusa, muito obrigada Gratidão, por esse Ju. momento, gratidão. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio. Espero que você tenha gostado e que isso tudo faça sentido aqui para sua vida, para você também. A gente falou de culpa e no próximo episódio tem outro assunto e a gente espera você. Lembra de seguir a Cleusa lá no Instagram também, @CleusaZanella, e a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.